Hello everyone and welcome to Prime English BA. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos do Present Perfect. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, indique para um amigo ou para uma amiga, acione as notificações e deixe o seu like. Produção, solta a vinheta. Bem, pessoal, e hoje então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Present Perfect. E esse vídeo tem como intenção apresentar para vocês hoje aquelas palavrinhas que eu falei, né, na aula passada, na aula anterior. Eu disse que hoje daríamos continuidade. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o just e ever, ok? Então, quando nós usamos essas duas palavras aqui com o Present Perfect, elas vão mudar um pouquinho o sentido da frase, ok? Elas trazem ali um elemento a mais em termos de significado, ok? Então vamos lá. Vamos comparar aqui o uso do just com o ever. Mas vamos lá. Bom, o just, o que ele faz? Nós vamos seguir da mesma forma, usando a estrutura do Present Perfect. Contudo, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tem uma ação que acontece no passado? O que acontece? Olha só. Eu uso just para mencionar uma ação que ainda é passado, ok? Ela deu uma caminhadinha aqui, mas não significa presente, tá? O que quer dizer? Eu uso just para falar de uma ação que aconteceu bem recentemente, ok? Por exemplo, olha só. I have just sent you a message. Eu quero dizer que eu acabei de lhe enviar uma mensagem, ok? Então, o just vem entre o auxiliar da estrutura, que é o have, e o verbo principal, que é o sent, o verbo particípio, ok? E aí dá essa ideia de que essa ação, ela aconteceu. Por isso que essa ação aqui, o xizinho veio bem aqui, para mostrar que essa ação aconteceu alguns minutos atrás, um curto espaço de tempo, ok? Mais um exemplo. Olha só. She has just finished her homework. She has just finished her homework. Eu quero dizer o quê? Que ela acabou de terminar a sua lição de casa. Então ela vai poder sair, ela vai poder ligar para um amigo, alguma coisa, ok? É nesse sentido. She has just finished her homework. Alright? E continua aquela questão que eu falei na aula passada do que? Do present result. Alright? I have just sent you a message. Qual que é o present result dessa ação? Que a mensagem está lá, ou no seu e-mail, no celular, no seu celular em algum lugar. E aqui também não é diferente. She has just finished her homework. O que significa? A lição dela está feita. Se você chega lá e abrir o caderno dela, a lição está pronta. Ok? Moving on. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o ever. Ok? Ever. Aqui também o just presente entre a estrutura aqui, o auxiliar do have, que no caso é has porque é she, e antes do verbo principal, ok? E falando agora do ever, ok? O ever, esqueci de um pontinho, o just nós usamos em frases afirmativas, ok? Não mencionei esse ponto. E o ever, a sua função é falar de experiência. Então essa aqui é a nossa lifetime, né? A nossa linha do tempo desde o nosso nascimento até o momento presente. E qual a intenção do ever? Como eu falei, a experiência. E eu vou usar esse ever para saber se desde quando você nasceu até o presente momento, se você já fez alguma ação, ok? Então aqui nós temos, pode ser aqui, tá vendo? Pode ser aqui uma ação, pode ser em qualquer lugar da minha barrinha aqui, tá? Ou seja, algo que possa remeter à minha infância, à minha adolescência, minha vida adulta, mas sempre no passado. Como eu falei, o ever vem para perguntar sobre as nossas experiências. Então, usado para pergunta, ok? Always question form, então sempre vai ser usado para forma interrogativa, tá? E olha só, as perguntas que nós fazemos com ever é exatamente para fazer aquelas perguntas que são peculiares, elas são um pouco diferentes do comum, do dia a dia, né?
Por exemplo, essa pergunta, have you ever fed a crocodile? Eu quero saber se você, em algum momento da sua vida, se você já alimentou, se você já deu comida para um crocodilo. Ok? Ed, e se eu quiser perguntar, você já terminou a sua lição? Você já terminou? Nós vamos falar sobre isso numa aula futura, tá bom? Aqui, ó, have you ever fed a crocodile? Eu quero saber se em algum momento da sua vida você já alimentou um crocodilo. E se sim, yes, I have, ou no, I haven't, ou I have never fed a crocodile, tá? Moving on. Então aqui, o ever, aqui no caso como uma pergunta, ele vem depois do sujeito, ok? E antes do verbo, tá? Mais uma pergunta, has he ever worked on web design? Ok, então eu quero saber se ele já trabalhou nesse departamento de web design, se ele tem essa experiência. Has he ever worked on web design? A ideia da experiência, como eu disse. Tudo bem? Moving on. Então vamos fazer alguns exercícios. Yay! Então eu vou dar os prompts para vocês. Então vocês já sabem, tem um ponto final, é uma frase afirmativa, usamos o just, ok? Interrogativo, nós vamos usar o ever para falar sobre experiência. Então vamos lá. She leave for the bank. Então lembrando da estrutura do present perfect, eu tenho que mudar o verbo, eu tenho que encaixar o has, que é auxiliar da estrutura, e nós temos que colocar também o just, tá? Então como é que ficaria a frase? She has just left for the bank. Eu acredito que você já passou por essa experiência quando você foi visitar um amigo ou uma amiga e assim que você chegou na casa dele ou dela, essa pessoa saiu 5 minutos antes de você chegar, né? Você chegou lá, tocou a campainha e tudo mais, olha, quero falar com meu amigo, com a Cláudia, com o Carlos, e aí alguém da família fala, olha, acabou de sair. Ela acabou de sair, ele acabou de sair. Essa é a ideia do just com o present perfect, tá? Ó, she has just left for the bank. Aqui só para lembrá-los que com o present perfect nós usamos a terceira coluninha. Eu deixei aqui só com uma revisão, tá? Próxima, ok. Nós temos uma pergunta para Lara, ok? Be England. Obviamente que nós não vamos usar o be, nós temos que usar a terceira coluninha dele. Be, was, were, been. Então, olha só a pergunta. Has Lara ever been to England? Então, eu quero saber se a Lara já esteve. Por alguma razão, eu quero saber se ela já esteve na Inglaterra. Seja por uma questão profissional, por uma questão de viagem, lazer mesmo, ok? Has Lara ever been to England? E como é que eu vou responder, Ed? Yes, she has. Se ela já realmente já esteve lá. Ou no, she hasn't, tá? Moving on. Opa, mais uma. You eat lobster. You eat lobster. O lobster, que é a lagosta, é uma coisa que as pessoas, obviamente, não comem todos os dias. É uma pergunta que faz todo sentido, né, de se fazer. Então, a pergunta, have you ever eaten lobster? Então, quero saber se em algum momento, lembra daquela nossa lifetime, né? Aquela linha do tempo? Então, está aqui, ó, have you ever eaten lobster? Quero saber se em algum momento da sua vida você já comeu lagosta. E, para responder, seguimos a orientação, o exemplo do slide anterior. Yes, I have. Oh, no, I haven't. Ok? O que mais? Tem mais um. Oba! I see Michael on the bus. Então, transformando aqui, trazendo para o present perfect, nós queremos dizer que eu acabei de ver o Michael no ônibus. Como é que ficaria então essa estrutura? I have just seen. Ou se quiser usar a forma curtinha aqui, I've just seen Michael on the bus. Ok? I've just seen Michael on the bus. That's the way it is. Então, acabei de ver o Michael no ônibus, tá? Próxima. You speak anybody from another country. Isso é muito legal para quem está aprendendo uma segunda língua, uma terceira língua, né? É uma pergunta muito interessante de se fazer também. Have you ever spoken to anybody from another country? Ok. Have you ever spoken to anybody from another country? Eu quero saber se você já conversou, se você já falou com alguém
de um outro país, né? Se você já usou o seu inglês. Ó, aproveita essa pergunta e responde aí, deixa nos comentários, tá? Vai ser muito interessante saber a resposta de vocês. Alright? E a resposta da mesma forma. Yes, I have, and no, I haven't. Alright? Guys, na próxima aula, next class, we are going to work on the words already and never, ok? São os nossos advérbios da próxima aula. Então, terão o mesmo layout que essa daqui. Vamos trabalhar um pouquinho, explicar um pouquinho o que acontece quando nós aplicamos esses advérbios com o present perfect e depois alguns exercícios práticos. Ok? Guys, thank you so much for watching. Thank you so much for coming here. Watch this video. I'm Eddie, and this is your Prime English PR. Bye. See you soon.